Ó, o apóstolo Paulo diz que quem é judeu é quem é circuncidado de coração, inclusive. Aí a gente tomou tumulto. Mas fato é que 144 mil vão ter superpoderes. E detalhe, 144, por quê? Porque eles têm uma genética original de Adão. Porque o 144 mil, a genética de Adão, no valor numérico, ela dá 45, mas você faz a contagem, dá 144. Por isso que tem uma passagem que fala que só 144 subirão, não é? Não tem uma passagem... Não, é aqui. Não, é essa turma que tá Deus aqui. vai levantar esses daqui. Esses aqui tem a genética original. Esses camaradas aqui, eles têm superpoderes. De enfrentamento mesmo. Os caras não vão conseguir parar os caras. Tem como parar. Eles fazem sinais. Fazem sinais em cima disso aqui. E aí, olha aqui. Papai clamar o grande voz, dizendo, foi. 7º selo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Imagina isso. Então o céu fala, né? E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. Então o selo não é trombeta. Não. Meu irmão, você não está falando de um dia, cara. Não está falando de uma hora, não. Os selos também tá ligado a algumas coisas. São vários fatores. Tem coisas que já aconteceram, tem coisas que vão acontecer. É uma linha do tempo também. E qual parte você acha que a gente está agora, nesse momento? Tem algum selo que já foi aberto? Na sua visão? Eu tô pra te falar, igual o primeiro selo que é do primeiro cavaleiro, já tá aí. Acredito que tá por aí. Porque você vê, já tá vendo. Vai começar na realidade, né? Começar. A questão aí do acordo de paz, a questão do Trump, do Jared... Outro que o senhor falou, né? Já eles falam. Já caiu um míssil lá, eles têm que reconstruir o tempo. Com certeza, alguma coisa. E eu acho que é possível. Que essa guerra é pra isso. Lógico, existe todo um cenário de manipulação. Temos um motivo agora. Caiu o míssil ali, pá. Na realidade, o que acontece? Vamos analisar a coisa dentro de um conceito de gematria. Todo o processo bíblico, ele é numérico. Ok? Todo ele é numérico. Então, inicia a criação, no 6º para, o 7º descansa. Nós estamos, tecnicamente, no 6º milênio. No 6º milênio para entrarmos no 7º. Ok? Tecnicamente, seria o milênio do Messiá. Isso é dito pelo Rabinato, inclusive. Eles estão esperando o Messias justamente por causa disso. Porque vai entrar o período de descanso, ok? Que é o período do milênio do Messiá. Então chega o Messias e inicia-se os 1000 anos. Desses 1000 anos muda tudo. Depois Satanás, que foi preso, né? Vai ser liberado e vai contender de novo e vai levantar as nações de novo para poder chegar e chocar com o escolhido de Deus, compreendeu? É muito interessante isso, você olhar, porque parece, e o que a gente leu em Eclesiastes é muito claro, né? Que já aconteceu. Nós só vamos participar disso, mas isso já existiu. Se você ver, existe aqueles teólogos que defendem contexto histórico, só que assim, é o que a gente está falando, existem as variantes. Isso já aconteceu em várias épocas da história, né? Inclusive, se você for ver, existiu um apocalipse egípcio, um apocalipse romano, um apocalipse babilônico. Todas as figuras de falso profeta, de um anti-messias, sempre existiram nesse cenário. Sempre existiram. E a gente vai ver sempre ocorrendo, até que aqui é o desfecho final. É quando aí, no entanto, que depois recomeça, né? Como se fosse um reset total, né? E é até interessante, se nós olharmos sobre esse ano, você tem o lance de Phantom, e aí coincide com a destruição dos dinossauros. Sim. Porque, veja, na minha Bíblia não tem dinossauro. Não tem. Meu Deus! Mas arqueologicamente, né? Jesus, não tem dinossauro. E aí é aquela coisa, comprovação ou produção dos dimensionais por nossa...
Porque eu tenho o Homo sapiens, o Homo erectus, o Homem raio que tem vários, né? Ok? E aí vem Darwin falando que eu vim do macaco. Jesus. Aí vem os sumérios dizendo que os Anunnakis é que mudaram a gente. Meu Deus. E a bendita da mitocôndria é um alienígena. Jesus. Meu Deus. E esse alienígena se chama alma. Deus. E nós temos agora, tá, a questão dos biofótons. É a última da ciência agora, é biofótons, sabe? É que nós somos seres de luz. Está comprovado cientificamente que nós internamente produzimos, ok? O que é chamado de biofótons, que são luzes, inclusive na fecundação, acontece ali o processo da luz. E descobriram também que dentro do nosso sanguezinho tem ouro. Mas isso é bíblico, porque no Éden, e agora? O corpo do homem como que era? De luz. De luz. De luz. No entanto que você vai ver isso na passagem em Mateus capítulo 14, o Jesus está no monte, desce, os discípulos chamam de, imagina, 12 marmanjos gritando de medo de ter um fantasma. Não é crença judaica que acreditar em fantasma, mas o corpo dele está envolto a transfiguração, o rosto de Moisés de luz. Por quê? Tem um fator, porque existe o sangue de luz. O sangue, nosso sangue hoje é uma espécie de congelamento, é um fluido. Mas dependendo do nível que você carrega da presença de Deus, ele se expande e transforma em luz. Que seria o que o senhor está falando aí? Biofótons. Os biofótons. Porque eu tenho até um livro que eu falo sobre isso, Ativando o Espírito. O nome do livro é esse. E dependendo, igual, o Senhor, ele está lá nas montanhas. Quando ele desce, o corpo dele está envolto. E foi ativar, o espírito dele é ativado. O sangue, ele tem esse fator. Agora, inclusive nesse existe episódio, chaves para inclusive nesse episódio, né, é o momento que aparece Elias e Moisés lá. E detalhe, aquilo ali é um portal temporal, cara. Temporal, viagem no tempo. Temporal, ok? Eles viajaram no tempo ali. E cada um no seu tempo, eles tiveram contato com Jesus ali. E detalhe, Pedro, Tiago e João reconheceram eles, inclusive. Sim. E ainda falou, é pra gente fazer cabana para vocês ficarem aqui. Lembra disso? Eles queriam, né, de alguma maneira, né, criar o conceito do tabernáculo ali para a presença de Moisés e Elias, e o Senhor falou que não. E aí os caras somem, e aí Jesus volta, né, com eles ali, e os caras impactados, porque você imagina, né, você ter contato com uma dimensão dessa. Compreendeu? A grande verdade nossa, Luan, é que a fé, ela está sendo extinguida. E as experiências espirituais estão sendo minguadas. Tá? Por causa do que comemos, bebemos, pelo que vemos, pelo que ouvimos e principalmente por aquilo que sentimos. Então você se torna, né, apagável. Percebeu? Lembra daquelas irmãzinhas de coque, as irmãzinhas de oração, né? Essas irmãzinhas, já, meu irmão, elas causavam um efeito. Eu cansei de ver a glória de Deus em ciclos de oração. De ver mesmo. Meu Deus! Hoje a galera tem que ficar usando canhão de luz e de fumaça. Cara. Verdade. Você imagina, para poder criar o efeito ali e a galera achar que o espírito tá ali, aí o cara mexe na luz, joga a luz azul para mexer com o emocional do cara, a turma do som já bota, né, a frequência ali, tudo para criar um clima de comoção. Ok? Mas não é de conversão. E comoção não é conversão. Sim. Compreendeu? Então as pessoas não se convertem. Elas ficam convencidas dentro do tijolo.